Aleluia! Desejo a todos graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Crentes firmes, constantes e abundantes. Este é o nosso tema. Muitos começam a caminhada cristã com muito entusiasmo, não faltam aos cultos e chegam sempre antes da primeira oração. Na igreja estão dispostos a fazer qualquer coisa, têm muita vontade de aprender e fazem de tudo contra aquilo que possam abalar a sua fé. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, incentiva os irmãos daquela igreja a perseverarem na vida cristã, considerando que a vitória foi alcançada através de Jesus Cristo na cruz, quando morreu e depois ressuscitou para nos dar acesso ao Pai. Resta obedecer ao mandamento de Jesus e assim trabalhar na seara do Senhor. Vamos à leitura de texto em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Crentes firmes, constantes e abundantes. No texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo evidencia algumas características que os crentes devem possuir como verdadeiros seguidores de Cristo, a saber, firmeza, constância e abundância na obra do Senhor. Firmeza. Estar firme é nunca voltar atrás depois de assumir um propósito, é não vacilar, é investir todos os recursos para transformar uma visão em pura realidade. Ser firme é ser forte, é estar fixo, é ser inabalável, é encarar os desafios, é não ceder às tentações satânicas, resistindo ao diabo. O apóstolo Paulo, na carta que escreveu aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10, diz aos crentes para que se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, para que possam estar firmes. É com a força do Senhor que nós, os crentes, devemos estar revestidos para podermos alcançar algum tipo de vitória. A nossa força deve estar em Jesus. Nós devemos estar literalmente em Cristo, andarmos em Cristo, andarmos com Cristo. Fortalecer-se no Senhor significa estarmos em Cristo como novas criaturas e deixarmos que Ele tome as decisões por nós. É estarmos totalmente submissos ao Senhor Jesus e sabermos que quando estamos em Cristo, nada será mais forte do que nós. Em Cristo, ainda que os montes se abalem, ainda que os mares rujam, ainda que aconteçam muitas adversidades, os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem. Os que confiam no Senhor não são abalados por alguma coisa,
estão firmes, permanecem firmes. Quando ficamos firmes, independentemente das circunstâncias adversas ou qualquer relatório que seja diferente do que nós esperamos, o Senhor Jesus nos assegura que estamos capacitados para romper com as nossas limitações e adquirirmos a vitória. É o que aconteceu com Josué e Caleb. Depois que Moisés manda os 12 espias a espiarem a terra, quando regressaram, 10 deles trouxeram um relatório negativo, um relatório diferente daquilo que o povo esperava. Eles fracassaram, mas Josué e Caleb permaneceram firmes. Eles não perderam a confiança em Deus. Irmãos, temos que estar firmes no Senhor Jesus Cristo. Diz o Salmo 43, nos primeiros 3 versículos, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os mares, as águas rujam e se perturbem. Nós encontramos força nesta palavra, encontramos encorajamento nesta palavra. Por isso, temos que permanecer firmes em Deus e no seu amor, na sua palavra, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Constância. Ser constante é ser inabalável, ou seja, não se alterar. É ser imutável ou ainda não mudar. É ser o mesmo sempre, persistente. Ser uma pessoa perseverante. Isto é que é ser constante. Há crentes que são constantes dentro da igreja, mas também na igreja há crentes que são inconstantes. Inconstantes nos cultos, inconstantes nas orações, inconstantes na obra de Deus, inconstantes nos dízimos, nas ofertas, nas vigílias, entre outras faltas. São crentes que não conseguem ser permanentes nas suas atitudes. São crentes que não demonstram a fidelidade na sua vida cristã. Estes crentes não têm fundamento nem firmeza na sua fé e continuam espiritualmente crianças, bebés espirituais. Os cristãos inconstantes vivem colocando sempre a culpa do seu fracasso noutras pessoas. Na sua esposa, na igreja, em algum irmão, no pastor, na família, nos acontecimentos do dia, etc, etc. Alguns crentes inconstantes, neste momento, vão atribuir os seus fracassos à pandemia do coronavírus. Neste momento, estão sendo retomados os cultos presenciais. Os crentes inconstantes acharão motivos bem fortes para justificar seu fracasso de não participar nos cultos presenciais. Alguns irão reclamar do horário. Outros vão reclamar o fato de não haver canto coral na igreja. Outros vão dizer, por que eu vou à igreja se lá não posso cantar, se lá não posso dançar à vontade, se lá tem que estar distanciado do outro irmão?
Alguns crentes e constantes diziam antes: estou fraco porque os cultos estão cancelados. Estou fraco porque eu não consigo assistir os cultos, visto que o meu celular não consegue visualizar, portanto, os vídeos de YouTube. Não tenho megas. Eu não tenho televisor a funcionar corretamente. Alguns vão dizer: ah, não, eu não posso ir ao culto porque não tenho máscaras. Os crentes e constantes têm sempre uma desculpa na ponta da língua para qualquer situação, para qualquer justificação, eles têm uma palavra. Você é um dos crentes inconstantes? Caso seja um crente inconstante, arrependa-se e volte para Deus e torne-se num crente constante. As palavras do apóstolo Paulo, quando dizem sede constantes, nós podemos entender que ele está lembrando aos irmãos de Coríntios e também lembrando a nós neste momento que nós não podemos abandonar a fé. Éramos fortes quando nos convertemos, não faltávamos aos cultos, estávamos dispostos a fazer qualquer coisa na igreja, estávamos animados. Portanto, a nossa espiritualidade deve continuar cada vez mais forte, independentemente das circunstâncias. As nossas convicções pelo Senhor devem permanecer fortes. Quem é constante não desiste, não desanima, não fracassa. Quem é constante segue em frente. O crente que é constante, portanto, renova as suas forças e se refugia ao Senhor. Jesus disse: aqueles que permanecerem até ao fim serão salvos. Os que permanecerem até o fim, diante das lutas, diante das doenças, zombaria vai aparecer, rejeição, maldição, mas aquele que permanecer até o fim, disse Jesus, será salvo. Os que permanecerem até o fim serão salvos. Isto dá a entender que os que forem ou permanecerem constantes até a vinda do Senhor Jesus, aleluia, não se apostatando da fé, esses crentes herdarão o reino de Deus. Vamos ser constantes no serviço de Deus. Sejamos constantes na obra do Senhor. Abundância. A abundância é uma característica que nos remete àquilo que vai além do necessário. Ser abundante é sempre fazer mais do que nos é pedido. Ser abundante é exceder a meta estabelecida. Ir além da meta estabelecida. Em outras palavras, ser abundante é fazer mais do que o acordado. Ir além do combinado. Superar as dificuldades. É fazer a obra sem reclamar ou mesmo murmurar. Você, quando faz o trabalho de Deus, será que não costuma reclamar? Você não é daqueles murmuradores da igreja? Então, se você passa todo o tempo a reclamar na igreja, se você vive murmurando,
dentro da igreja, então você não é abundante. Pois é abundante aquele que faz a obra de Deus sem reclamar, sem murmurar, e está disposto a fazer além do que é lhe pedido. Isto é que é ser abundante. Ser abundante na obra do Senhor é um testemunho maior e mais poderoso que todo o crente pode dar a Deus. Cristo afirmou ter vindo para nos dar vida e esta vida com abundância. Dar-nos além daquilo que nós merecíamos. Ele mostrou-nos o exemplo de ser abundante, dando-nos a vida eterna. Ele entregou a sua vida por nós. Meus irmãos, sejamos abundantes na oração, abundantes no jejum, abundantes no trabalho do Senhor. Abundantes lá no grupo onde cada um de nós está inserido. Seja abundante no departamento, no grupo coral, no grupo de louvor. Seja abundante. Seja abundante no ministério da sua igreja, na obra de Deus, celebrando com alegria e júbilo ao Senhor. Seja abundante. Neste versículo, 1 Coríntios capítulo 15, 58, está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus amados, a firmeza, a constância e a abundância são três qualidades que provam que o cristão reconhece que a obra não é sua, mas é do Senhor. A obra não é nossa. Esta obra é do Senhor. Nós somos apenas mordomos daquilo que o Senhor nos deu para administrar. A nossa vida não pertence a nós, pertence ao Senhor. Por isso, vamos administrá-la como deve ser. O trabalho que fazemos é para Deus e não para os homens. Na última parte do versículo está escrito: sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meus irmãos, nada que se faz na obra do Senhor é vão. Na obra de Deus, tudo tem uma recompensa, pois o que se faz por obediência aos mandamentos de Deus, como consequência, surgem as maravilhosas recompensas provenientes de Deus. Aquilo que Deus prometeu aos seus filhos vai acontecer. Às vezes, nós olhamos para as promessas e nos esquecemos do trabalho que nos cabe no reino de Deus. Muitas vezes, ficamos cansados de fazer a obra do Senhor porque não vemos os resultados e perdemos a nossa fé. No entanto, o apóstolo Paulo falou aqui na primeira carta aos Coríntios que temos que ser abundantes, não devemos desanimar. Pelo contrário, temos que manter o nosso foco espiritual. Temos que manter o nosso foco principal, a obra do Senhor, na seara do Senhor, no trabalho do Senhor. Mas não para que o homem veja, contudo, para a honra e a glória de Deus. Pois para ele são
todas as coisas. Você que está acompanhando esta palavra atentamente, pare e pense. Saiba que o que você está fazendo para Deus não é em vão. Terá recompensa. Deus conhece o seu trabalho. Deus conhece o seu coração. No momento certo, lhe dará a recompensa de tudo quanto você fez para Ele. Tudo será recompensado. Por isso, continue fazendo a obra de Deus, sabendo que não é vão o que você está fazendo. Se você não é constante, mude de atitude. Faça o que o Senhor ordenou. Porque Deus preparou muita coisa para si, mesmo antes de você nascer. Mas para que você receba tudo quanto Deus prometeu ou preparou para si, você tem que permanecer firme. Muitas vezes nós fazemos muito para nós mesmos, mas pouco fazemos para Deus. Trabalhamos mais para nós, menos para Deus. Temos que fazer o contrário. O tempo que nós temos que gastar, a maior parte é fazer a obra de Deus. O apóstolo Paulo encoraja os crentes a se manterem firmes na obra do Senhor. Ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Irmãos, a obra do Senhor é feita pelos filhos de Deus, escolhidos, salvos e capacitados pelo Senhor Jesus. A obra do Senhor exige dedicação, firmeza, constância e abundância permanentes. Todos os que trabalham na obra do Senhor precisam de ser firmes e fazer da forma como foram instruídos e são instruídos pela palavra de Deus. Assim alcançarão vitória, serão mais do que vencedores. Todo o trabalho cristão não será em vão, meus irmãos. Seremos recompensados se fizermos a obra de Deus com toda a delicadeza. Deus é a fonte de todas as bênçãos que recebemos. Amados, vamos ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Meu irmão, assuma o compromisso com Deus. Trabalhe mais para Ele. Você verá uma grande diferença na sua vida. Que a bênção do Senhor seja com todos. Amém. Oremos. Obrigado, Pai, Deus Todo-Poderoso, pela palavra que acabamos de compartilhar neste dia de hoje. Fomos exortados pela palavra a obedecermos a Tua voz e cumprirmos os Teus mandamentos, Senhor. A palavra que nos aconselhou a nos mantermos firmes, sermos constantes, estarmos em abundância na Tua obra. Rogo que cada um dos Teus filhos possa ser um crente constante, um crente firme em todas as ocasiões, um crente que faz a obra com toda a disposição e se prontifica a fazer o melhor, sob direção do Espírito Santo, sabendo
que os desafios são muitos e são maiores, porém, cientes de que o Senhor está do seu lado. O Senhor tem preparado muitas vitórias para os seus filhos, para a sua firmeza e alcançar essas vitórias. Deus levanta todos aqueles que estão fracassados. Levanta todos aqueles que estão caídos. Olha, Senhor, para aqueles que são inconstantes na tua obra. Fala-lhes, Senhor, através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus, para que voltem a buscar o primeiro amor. Voltem a se dedicar como nos primeiros dias da sua conversão. Quero te pedir agora, encoraja, Senhor, a todos os teus filhos a permanecerem firmes, constantes e abundantes na tua obra, Senhor. Que nenhum se perca, que ninguém vacile, que todos sejam fortes e que não sejam derrotados. Senhor, quero te agradecer neste momento por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, nós te agradecemos. Amém.